Olá, seja bem-vindo a esta live da jornadatex.com com a TOTUS. A TOTUS é uma software house 100% nacional. Ela tem centros de desenvolvimento em São Paulo, Belo Horizonte, em Joinville, em Porto Alegre. E para falar sobre os impactos da reforma tributária para os clientes dos sistemas da TOTUS, das soluções da TOTUS, os seus ERP, nós estamos aqui com a Elisângela Tamasco. Ela é coordenadora eh, da consultoria de segmentos da TOTUS e é a área responsável por traduzir a legislação, as atualizações legislativas para os times de desenvolvimento da TOTUS. Bom, a Elisângela tem bastante experiência nessa área, passou pela implementação das notas fiscais eletrônicas, dos documentos fiscais eletrônicos como um todo, do SPED, do E-Social, do REINF e tantos outros. Então, vamos passar a palavra a Elisângela já com uma primeira pergunta. Elisângela, muito obrigado a você, a teu time e a TOTUS por trazer essa informação para os clientes da TOTUS, para o mercado em geral, sobre os impactos da reforma tributária e o que cada empresa, o que cada cliente precisa fazer e com o que ele pode contar da TOTUS nesse momento. Quais são, na visão de vocês, os principais impactos da reforma tributária com o CBS, com o IBS, com o Imposto Seletivo? Quais são os impactos nos sistemas da TOTUS, especialmente para o Proteus, DataSul, RM, Logix e também para o back-office? Obrigada, Adriana, pelo convite. Para nós é bastante importante a gente conseguir levar essa comunicação e você nos propicia um momento bem especial, eu agradeço imensamente. A gente tem trabalhado na difusão das informações da reforma tributária junto aos nossos clientes, né? A TOTUS tem feito uma jornada, então nós especificamos uma jornada de desenvolvimento, mas uma jornada também de regra de negócio, de adaptação de sistema e de ajuste do que ele vai precisar para consumir os itens da reforma. Como você bem mencionou, dentro do nosso ecossistema TOTUS, nós temos algumas linhas de produto, você mencionou 4 das grandes, né, que é DataSul, Logix, RM e Proteus. Essas 4 grandes linhas já vêm trabalhando no desenvolvimento desde a publicação da emenda constitucional 132, ali em 2023, porque ali a gente já ouve a primeira publicidade do que vem a ser o IVA brasileiro, do que vem a ser essa nova jornada que a gente segue daqui em diante dentro da tributação nacional, né? Então, nós temos aqui um discurso que nós estamos sempre levando ao nosso cliente sobre a necessidade dele acompanhar as redes da TOTUS, dele acompanhar os eventos que nós planejamos, de estar junto conosco e sempre atualizando o sistema. A gente tem aqui pela frente uma longa jornada que é importantíssima que o cliente esteja conosco, né? Justamente para que ele consiga acompanhar esse ano de mudanças, não é mesmo? Tá certo. Então, é importante que o cliente esteja acompanhando aí as mudanças da legislação, né? Exato. Nós vamos abordar ainda na live também uma lição de causa, né? Há algumas tarefas aí que as empresas precisam fazer que independe, né, da área do software, do ERP. Bom, e quais os impactos da reforma para as soluções da TOTUS que atendem setores ou atividades sujeitas a regimes diferenciados à reforma tributária? Por exemplo, a educação, saúde, profissionais liberais, como, por exemplo, também o jurídico, né, para esses produtos, soluções que vocês têm para esses setores, né, quais os impactos da reforma para as soluções da TOTUS? Vamos lá. Eu vou trazer aqui na live um discurso que a gente sempre trabalha interno. A TOTUS, ela é composta de muitos sistemas, de muitos produtos, né? TOTUS vem do latim e significa todos. Então, um dos segmentos que nós temos aqui, que é justamente para a parte do educacional, para a parte de saúde, todos esses que temos um tratamento diferenciado dentro da reforma tributária, nós estamos tendo um empenho maior, vou dizer desta forma. Porque nós temos aqui base de cálculo com alíquota diferenciada, com alíquota reduzida, com forma de trabalho. E é muito importante que o cliente esteja acompanhando conosco e verificando o segmento dele. Porque nós temos, algumas entregas são feitas pelos 4 grandes back-office, mas nós temos produtos que estão no varejo, por exemplo.
né? E nós temos os nossos clientes que utilizam uma linha de produto que a gente chama, que é o Intor. A Intor é uma das linhas determinadas ao varejo. Nós temos entrega de produto dentro do educacional, e aqui a nossa linha de produto RM representa muito essa frente. Quando a gente fala um pouco mais de back-office, nós temos o Proteus. Toda essa forma de tratar diferente, não só como vai ser apurado o IBS, ICBS, como que nós teremos a composição do imposto seletivo, mas também como que nós iremos apurar e como que o cliente precisa parametrizar. Esse é o detalhe importante, porque nós vamos entregar produto, mas você trouxe uma fala que é muito importante e relevante. O cliente tem a lição de casa dele antes de chegar produto, de analisar todos esses fornecedores. Quando a gente entra para alguns segmentos específicos, e aqui a gente vai ter supermercado, por exemplo. Nós temos uma linha de produto que é a Com5, que é especializada para esse segmento de varejo, de supermercado. E ali é um desafio substancial, vou dizer desta forma. Mas que todos os nossos produtos estão caminhando nesta jornada. É uma jornada que iniciou, está pronta? Não, porque nem a regulamentação veio, mas ela está caminhando e ela segue nesse sentido, né? Então, existe um desafio que é de produto, que do lado de cá a TOTVS com certeza está acompanhando, implementando em nossos sistemas, e existe um desafio que, se você me permite aqui, cultural, que é o nosso cliente também entender esse novo cenário tributário em que o Brasil passa a operar de um cálculo de um IVA por fora, que muda completamente a forma como ele vai lidar com as suas operações, mas muda também algumas escolhas de negócio, muda como ele opera o seu fluxo de caixa, muda como ele tem um relacionamento dele com o seu fornecedor. Então, a gente tem tentado explicar, não é só sistema. Então, o cliente não espera o último dia para pegar um pacote nosso e atualizar. Tem uma jornada aqui que também precisa ser seguida pelo nosso cliente, e ela diz respeito à regra de negócio. Entendi. Eu até vou fazer uma pergunta sobre uma pergunta, né? Por exemplo, em vez de perguntar qual o cronograma da TOTVS para essas atualizações, sabe que a gente não teria que perguntar? Vou desdobrar essa próxima pergunta em duas, né? Então, primeira parte da pergunta. Nós temos que desdobrar esse cronograma entre os respectivos responsáveis, ou seja, imaginando que daqui a algumas semanas ou poucos meses, a TOTVS, para cada uma dessas grandes soluções que você já nominou e vai nominar, ela vai ter as suas atualizações. Depois a atualização da atualização, à medida em que a norma, a regulamentação, os regulamentos fiquem claros, né, venham a ser publicados, e nesse meio tempo, antes e depois do regulamento, também as notas técnicas aí do Comitê Gestor do IBS e também da Receita Federal. Então, pensando num grande cronograma que envolve esses atores das administrações tributárias, Receita Federal, Comitê Gestor, que envolve provedor de sistemas e soluções como a TOTVS, todos em latim, e também o cliente. Então, nesse grande cronograma, né, vou perguntar ainda sobre o cronograma da TOTVS, as entregas, mas assim, nesse momento, né, do cronograma, o que o cliente da TOTVS já precisa fazer? Precisa olhar as suas regras de negócio, ele precisa analisar os seus contratos e seus contatos com clientes, fornecedores, seria isso? Nesse momento do cronograma? Nesse momento do cronograma, a gente fala dos contratos com fornecedores que serão de suma importância. Em algumas soluções nós temos algumas entregas que já foram realizadas. Elas foram pensadas exclusivamente para a reforma tributária? Não, mas elas serão a única solução. Então, por exemplo, quando a gente fala da DataSul, do Proteus, nós temos um configurador de tributos, que no Proteus existe desde o nosso release 12.133. Já tem 3 anos que ele está no mercado. Não era para ser uma solução nova ao nosso cliente. E o que nós estamos falando em termos de cronograma? Ele já consegue fazer hoje a migração, e aí vocacionado ao Proteus. Ele precisa sair de um modelo operacional de legado de tributos, que é onde a gente falava da TES, e migrar para o configurador de tributos, que já está na mão dele, já está no produto dele há 3 anos. E muitas vezes o cliente ainda não fez a migração. Então, hoje ele já consegue sistemicamente começar a fazer a jornada, porque ele já está com a ferramenta na mão dele,
E ao longo de 2025, nós faremos outras entregas. Então, por exemplo, neste momento, não tem nada das notas técnicas que foram liberadas recentemente, inclusive. Mas ele já tem como ele vai configurar o IBS. É por meio do configurador de tributos, que existe para o DataSul, que existe para o Proteus, que já está pronto na mão dele. Na sequência, como ele vai verificar os contratos? Isso é o administrativo dele, nem é o nosso RP, mas é uma jornada importante para ele. Analisar os contratos de fornecedor, analisar quais são os impactos que eu como cliente, tenho hoje. O que eu quero dizer com isso? A partir de um momento que eu mudo e eu passo a ter o crédito somente após o pagamento do tributo, eu passo a trabalhar com crédito financeiro. E hoje, a simples emissão de uma nota já dá direito ao crédito. Muitas empresas trabalham com isso no seu fluxo de caixa. Isso muda, né? Isso muda a partir do momento que a gente fala da reforma tributária. Então, veja, a gente comenta de um cronograma que começou em 23 com entendimento do que é a reforma. Na sequência, a gente complementa isso com um produto que é: clientes, vocês já possuem o configurador de tributos. Obrigatoriamente, vai ser por lá que nós vamos atender os novos impostos. Portanto, é inevitável que se faça a mudança no Proteus, de uma TES para um configurador de tributos. Dentro de um DataSul, o configurador de tributos entregue. Mais adiante, nós temos alguns parceiros que podem auxiliar nessa jornada de fazer uma configuração automática. Mas é uma escolha desse cliente. Se ele quer assinar alguma coisa com esse parceiro, ele pode seguir com o nosso produto padrão. Mas nota que tudo isso já está entregue. A gente ainda vai falar sobre itens que serão implementados e serão necessários, né? Assim que nós tivermos uma regulamentação forte de como vão acontecer, nós temos já o período de teste das notas técnicas, vem aí o portal da reforma, que a Receita vai abrir para que o nosso cliente consiga acompanhar tudo isso a partir de julho, mas essas são jornadas que precisam ser sequenciais. Então, primeiro, olha aqui os seus contratos, seus fornecedores. Segundo, já migra com o que a TOTOS já entregou, porque nós vamos seguir a jornada da reforma tributária por meio do configurador de tributos. E isso já está na mão do nosso cliente, ele não precisa de um pacote nosso, já está com ele. Na sequência, nós vamos entregar soluções que vão alavancar e dar um facilitador para esse cliente. É em todas as linhas de produto da TOTOS, Eli? Não, não é. Algumas linhas de produtos nós teremos um facilitador que vai olhar essas regras e o cliente pode optar por acoplar essa solução de parceiro conosco. Em outras soluções, ele vai seguir ele mesmo configurando, o que não tira o mérito nenhum de uma necessidade de uma verificação mesmo quando eu tenho um parceiro. E mais adiante, nós vamos entrar no segundo semestre de 25, num período de testes e homologações, que serão convocadas desde a Receita, né, quando a gente fala da nota fiscal, do portal da reforma, até mesmo pelo ENCAT, quando a gente começa a validar as notas técnicas que foram liberadas e que contemplam agora as tags, a novidade aí do C-Class. Então, tem coisas que estão já entregue e tem coisas que virão. Aí é necessário esse cliente ficar atento a tudo isso. Ele não precisa esperar. A TOTOS entregou o último pacote. Não deixa para o último pacote, porque não vai dar tempo, né? Ele precisa começar agora. Tá certo. Então, o cliente TOTOS, ele não precisa esperar e não deve esperar, né? Ele Exato. tem que reavaliar suas regras de negócio, especialmente o seu relacionamento comercial com os clientes, que inclui a parte jurídica, contratos, fornecedores e clientes, né? Eu digo clientes para quem está no B2B. E em paralelo com isso, eu diria até como eu percebo, né, dessa explanação que você já está fazendo, de uma urgência de migrar, sair de sistemas legados, migrar para soluções correntes da TOTOS e já começar a utilizar o configurador de tributos, para que, primeiro, para que não estoure os cronogramas, né, ele fique sem ter como autorizar o documento fiscal de 2026, e também porque essa implementação, o sucesso, né, da implementação no negócio, ele
não pode esperar, ele não depende de atualizações que a TOTS ainda vai fornecer. Até porque, pelo que a gente entende, está entendendo, essas atualizações, elas virão em função de definições que ainda estão pendentes, seja nas normas, regulamento, ou até de notas técnicas de parte do Comitê Gestor e da Receita, e também porque essas novas atualizações dependerão das atualizações anteriores, as que agora estão disponíveis, terem sido implementadas, bem implementadas e a tempo, né? E a empresa pode contar com parceiros da TOTS, como você comentou, correto? Perfeito, você captou direitinho. Tá bom, que bom. Fico contente, obrigado. Então, bom, temos aqui mais algumas perguntas, né? Então, nesse meio tempo, como a TOTS então está lidando com a incerteza em relação às definições e as incertezas em relação às definições, ou seja, no momento são as indefinições. Me parece que parte disso, ou todo já foi respondido, no sentido, olha, com o que está definido, e mesmo antes, ou seja, tem soluções, o configurador de tributos está disponível desde 2022, né, há 3 anos. Então, temos indefinições, mas o cliente da TOTS, ele não está desamparado. No momento, ele já tem muitas ferramentas. Algumas ferramentas dessas receberão uma extensão, outras eventualmente poderão vir a ser substituídas por uma ou outra ferramenta mais avançada, mas ele já tem aí um kit de ferramentas, de soluções, de recursos para parametrização, para cálculo nos sistemas, para já atuar nesse momento. Ou seja, a forma do cliente da TOTS hoje trabalhar, e da própria TOTS com relação à indefinição, que aqui não vai nem como uma crítica, né? Nós estamos falando de um cronograma em andamento, tá certo? De um regulamento ainda a ser publicado. Então, nesse momento, a maneira de lidar com a indefinição justamente o que já foi dito na resposta anterior, trabalhar com o que já tem, migrar de sistemas legados para soluções, sistemas correntes que estão aí atualizados e também, inclusive, passar a utilizar aqueles até que já têm atualização, mas que ainda não estão usando o configurador de tributos, passar a utilizá-lo. E, além disso, né, teria mais outras recomendações com relação a esse momento, onde nós não temos aí tudo exatamente definido? Temos sim, Adriano. Então, seguindo a nossa jornada, a TOTUS vai lançar o TOTUS Inteligência Tributária. Ele vem complementar uma jornada que se inicia no configurador de tributos, né? Então, obviamente que esse lançamento, que se dará em diversas linhas de produtos da TOTUS, ele será realizado e implementado em releases atuais, o que nós chamamos aqui dentro da TOTUS de releases correntes. Então, os clientes que estão nos nossos produtos legados, eles têm esse primeiro semestre de 2025 para fazer essa movimentação, para fazer essa jornada. E mais ainda, os nossos softwares, eles são um software nacional 100% brasileiro e eles têm um diferencial competitivo que é possibilitar ao nosso cliente que faça as suas adequações e suas customizações. Então, veja bem que interessante. A gente libera um produto no mercado que no produto padrão atende à legislação na íntegra. E alguns clientes têm os seus regimes específicos, que nem sempre vão estar dentro do produto padrão. Então, como que a TOTUS trabalha e opera hoje? Os regimes específicos serão tratados por customizações. Os nossos sistemas são abertos e permitem essas customizações. Customizações essas que podem ser realizadas direto com o nosso pessoal de fábrica da TOTUS ou que podem ser contratadas com parceiros homologados TOTUS. Para estas customizações, a TOTUS nem tem o domínio sobre o que elas estão versando. Então, é importante também que o cliente olhe o que ele customizou no produto dele, o que está rodando na casa dele, versus o que nós estamos recomendando no nosso produto padrão. Então, nós teremos aqui uma jornada do TOTUS Inteligência Tributária, que vai trazer todo o detalhamento de como configurar, de como pegar a alíquota, de como trabalhar, mas muitas vezes o cliente tinha tudo isso customizado e é o momento dele olhar nessa jornada se ele já consegue deixar o que nós chamamos de customização e trazer para um produto padrão. Ou se é o momento dele trazer muito mais próximo aquele canal homologado TOTUS para olhar essas customizações
e seguir adiante com os ajustes que serão necessários do lado dele, porque nós faremos todos os ajustes em produto padrão e todas as customizações ali serão necessárias que esse cliente olhe e tenha essa questão de homologar também, né? Então, o que a gente sempre recomenda, cria um ambiente separado, é um ambiente de homologação, testa, vê como isso está com o que a gente entrega no padrão, tendo aqui um item diferenciado, muito específico para um determinado cliente, muito provavelmente ele já segue hoje com uma customização para um regime especial, e aí ele segue na mesma sequência, com a necessidade de olhar se ainda é necessário essa customização, ou o que nós estamos entregando agora do TOTVS Inteligência Tributária, se já não contempla tudo isso em produto padrão. Então, nota que é uma jornada que ele já consegue, mas que ele precisa estar atento. O que a gente mais pede? Olhe a sua regra de negócio, entenda o que é a reforma tributária, né? Porque a gente muda o conceito tributário no Brasil. A gente sai de um cálculo por dentro, a gente trabalha com modelos operantes diferentes, e nós temos aqui também uma jornada que vai complementar, né? Dentro do TOTVS Inteligência Tributária, nós vamos dar, vou trazer uma fala mineirês aqui, se me permite, a faca e o queijo para o cliente fazer tudo ao seu modo, né? E, obviamente, os clientes sempre têm, não só com o time de serviços da TOTVS, mas com alguns canais homologados, o complemento dessas instalações, as adequações para a sua carinha, né? Os nossos produtos rodam hoje na base do cliente com o logotipo do cliente, porque essa é a cara da TOTVS é o próprio cliente. Então, ele consegue seguir essa mesma jornada, dessa mesma forma, com a sua familiaridade, mas olhando. E aí, essa jornada de entender o que é a reforma, ela não precisa esperar o último momento. A gente está falando, ainda vem regulamentações, o que de fato ainda vão acontecer. Sim. Mas o básico, né, você bem comentou, nós temos aqui um segmento de saúde, nós temos um segmento de supermercado, um segmento de hotelaria, temos algumas coisas já diferenciadas, todos eles nós já temos informação pela Lei Complementar 214. Então, ali já dá um grande norte para esse cliente. E, sistemicamente, ele vai fechar tudo com chave de ouro, mas sempre em release atual. Cliente TOTVS em base legada precisa aproveitar o quanto antes. A gente tem um mote lá dentro que a hora de agir é agora, correndo para ontem, na verdade, sabe? Concordo, para ontem, né? Então, é preciso que o cliente esteja em produtos, em soluções padrão, em releases correntes desses produtos, tá certo? Para que ele possa, na sequência, ter as atualizações, à medida que essas atualizações mensais, periódicas, do TOTVS Inteligência Tributária forem sendo disponibilizadas. Então, ele já precisa fazer isso antes. E precisa também, em paralelo com isso, quero até destacar alguns pontos específicos dessa reforma tributária que você comentou, Elisângela, que nós estamos realmente num mundo novo, né? Por exemplo, CBS substitui PIS e COFINS? Sim e não. Sim, para a União, do ponto de vista da arrecadação. Para o contribuinte, eu vou usar uma expressão bem corriqueira, não tem nada a ver. É bem diferente. PIS e COFINS de CBS, do ponto de vista do contribuinte. Do ponto de vista do órgão arrecadador, sai PIS e COFINS, entra CBS. Mas para as empresas não é assim. Por isso é importante, você é empresário, você é responsável pela área do tributário, contábil, financeiro, tesouraria, TI, vendas, compras, até RH da empresa, que hajam, né, que sejam instituídos, se ainda não tem, esses comitês internos que vão estudar quais os impactos da reforma tributária para o meu negócio, para a minha cadeia de geração de valor especificamente, e levar em conta esses aspectos. Primeiro, que IBS não é substituto de ICMS e ISS para a empresa. Os termos utilizados são outros, né? Por exemplo, remessa é um conceito que existe no ICMS. E no IPI, não existe esse conceito, por exemplo, para o IBS. Então, a descrição, as hipóteses de incidência são diferentes. Nós temos uma série de situações que ainda não tem um documento fiscal específico. Nós estamos migrando para um sistema de apuração assistida, que vai ser provido pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal, um sistema de apuração que vai dispensar
obrigações acessórias além do documento fiscal, ou seja, além do documento fiscal, tem que mandar um SPED fiscal, uma escrituração fiscal de IBS-CBS, pelas definições de hoje, não. Do ponto de vista de fluxo de caixa, né, o crédito, que hoje é escritural, ele passa a ser financeiro, ou seja, é como o cashback da empresa. Eu compro e recebo um cashback. Como é esse cashback? É o crédito do imposto para eu poder compensá-lo na etapa seguinte. Então, eu só posso compensar aquilo que o meu fornecedor transferiu para minha conta. Ou seja, ele recolhe o tributo, para ele é débito, para mim é crédito. Se por algum motivo esse tributo não for recolhido, eu não terei um crédito daquela aquisição para compensar. Então, esse é um ponto muito importante, porque ele inclusive reflete aí assim como tem no sistema financeiro, né, Know Your Customer, você tem que conhecer o teu cliente, agora é Know Your Supplier, né, você vai ter que conhecer o teu fornecedor. Então, tem um aspecto também de impacto do fluxo de caixa, o aspecto da simplificação. Um outro impacto no fluxo de caixa é também a questão do split payment. E quando eu falo impacto, ele pode ser tanto positivo como negativo, e é uma soma dos dois, né? A resultante, ou seja, para a empresa, a reforma tributária ela pode ser mais positiva para o fluxo de caixa ou mais negativa, ou seja, ela vai aumentar ou vai diminuir a necessidade de capital de giro da empresa, né? Por exemplo, com o split payment, o tributo é recolhido à medida em que o fornecedor recebe as parcelas. Então, isso pode contribuir para o fluxo de caixa. Porém, esse mesmo fornecedor, se ele estiver revendendo algo que ele adquiriu, se ele também comprou parcelado, por sua vez, ele só vai poder creditar-se, ou melhor, ele vai poder utilizar os créditos da aquisição à medida em que ele, no papel ali, naquele momento de consumidor, de adquirente, também estiver liquidando as parcelas. Um ponto muito importante, a eliminação da substituição tributária também vai reduzir em muitos pontos a necessidade de capital de giro, então impacto positivo, favorável para o fluxo de caixa. Também, ao desonerar investimentos e exportações, ou seja, ao colocar um prazo curto para que o Comitê Gestor e a Receita Federal devolvam saldos credores para quem é majoritariamente, principalmente exportador e tem acumulação de créditos, isso também favorece o fluxo de caixa, alivia, diminui a necessidade de capital de giro. E um outro ponto também é com relação à substituição tributária e a dispensa, né, possibilidade de dispensa de cobrar IBS e CBS de bens de capital ou mesmo serviços necessários à estruturação de uma empresa, de uma área produtiva, de um prestador de serviços. Então, a desoneração de investimentos e exportações, a desoneração efetiva, ou seja, com reflexo no fluxo de caixa, também ajuda a empresa. Então, são fatores positivos, mas especialmente a fatores que podem ter um impacto negativo, que mude a estrutura, regras de negócio, ou mesmo necessidade de capital de giro da empresa, que as empresas têm que estar atentas agora, né? Não vai ser só... Então, eu contrato uma consultoria, um parceiro homologado da TOTS, que é importante, ele vai fazer a atualização, pronto, agora eu estou em dia, up to date, eu estou com os releases correntes, já vou poder receber as atualizações do TOTS Inteligência Tributária, mas essa parte de revisão de regras de negócios, me permita, né, a TOTS, ela é tão ou mais importante do que atualizações de sistema nesse momento. Não que se possa deixar a migração para versões correntes, para releases correntes, isso também não pode esperar, mas eu digo que não adianta fazer essa parte do software e estar pronto para as próximas etapas se nesse momento não houver a empresa, cada cliente da TOTS não fizer a sua lição de casa nessas áreas que a gente comentou. Mas o meu comentário aqui, agora eu vou interromper, porque nós temos ainda mais perguntas aqui, Elisângela, tá? Me permite. Posso te complementar só numa coisinha? Sim, por favor, a qualquer momento. Vamos lá, Adriano. Uma coisa que eu acho extremamente importante, você trouxe na sua fala, que o cliente procure os canais homologados, que faça a parte de serviços com a TOTUS. Por quê? Porque a gente vai passar um período de transição. Então, muito bem lembrado por você, nós teremos a obrigação de fazer a declaração dos documentos fiscais eletrônicos, né? Mas nós vamos ter um período de transição bem grande. Então, naquele primeiro ano, a gente costuma falar bastante na TOTUS e até no MBA,
as coisas vão piorar um pouquinho, mas vai ser muito melhor lá no futuro. Mas imagina que num primeiro momento nós vamos ter aqui CBS, imposto seletivo, e vou ter também nesse mesmo documento ICMS e ISS. Né? A gente passa a falar de uma substituição gradativa, né? A partir de 29, quando começa a entrar o IBS gradativamente. Então, esse cliente ele precisa ter a informação correta dos nossos sistemas e ter o serviço implantado corretamente. A gente fala que remendar é muito pior do que fazer correto da primeira vez. Então, cuidado quando a gente busca profissionais no mercado, porque às vezes o barato sai caro, sabe aquele ditado popular? Ele é extremamente correto. Né? Porque nós teremos ao longo do tempo, a partir de 26 a gente começa a testar, a partir de 27 inicia aqui a parte de CBS, a gente já tem extinção de PIS e COFINS, a partir de 29 começa gradativamente o IBS. Né? Mas não desliga, né, Adriano? Então, assim, não é que iniciou o CBS e acabou o ICMS, não acabou. Tudo que já é complexo de entender no ICMS, ele permanece, ele vai diminuindo aos pouquinhos o ICMS, aumentando gradativamente o IBS, e isso vai terminar lá em 2032. Então, o cliente precisa ficar atento com o que vai acontecer nessa jornada, junto com a gente fala lá, vem agarradinho junto conosco que vai dar certo, mas ele precisa tomar cuidados, né? Às vezes existem alguns atalhos no mercado que vão levar a grandes dificuldades do nosso cliente. Então, prestar atenção com qual é o profissional ou qual é o item que ele está colocando dentro da casa dele é extremamente importante. E uma coisa que a gente fala bastante a jornada é longa, o período de adaptação igualmente longo e a quantidade de profissionais capacitados de fato ainda é exígua. Então, esse cliente precisa começar a jornada do lado dele, entender conosco o que vem pela frente, o que a TOTVS está entregando nas nossas soluções e, principalmente, quando for escolher um mercado que vai lhe auxiliar na parte de serviços, escolher com a TOTVS de preferência ou com canal homologados, para que não exista desvio de interpretação. Né? Então, nós estamos sendo muito claro com os nossos clientes que não dá para colocar os itens novos de IBS, CBS, imposto seletivo, como um penduricalho do que nós temos. Nós estamos construindo isto novo em outro local. É necessário que o cliente entenda e venha junto, né? Porque eles, primeiro que não desliga esse ICMS no primeiro momento, ele segue junto com a parte do IBS, a gente vai gradativo. E segundo, que se ele optar por algo incorreto no primeiro momento, vai dar mais trabalho depois para ele corrigir. Então, é importante que essa transição seja feita de forma segura, adequada, com os nossos profissionais que nós recomendamos, todos dentro do ecossistema da TOTVS. Verdade, Sanja. É muito, muito bom a tua observação. Né? Continuo, inclusive, fazendo esses complementos, que foi muito rico. Estava pensando aqui, enquanto você falava, né? Imagina, assim, colocar como se fosse eu, né? Contratasse não a melhor consultoria, alguém não homologado pela TOTVS, e eu acabo, não vai dar certo. Então vamos interromper aqui, não me gerou nenhum passivo, seja tributário, qualquer problema, o consultor, beleza, eu não vou dar conta, não vou te cobrar nada, então assim, financeiramente, digamos que eu não desembolsei nada, e eu tenho certeza que não estou ficando com nenhum passivo, né, por ter feito algo errado que pode me gerar um problema no futuro. Eu terei perdido tempo, que é o que custa muito caro nesse momento, tá certo? Então, até me parece que algumas empresas, se demorarem para agir, quando procurarem, inclusive procurem as melhores consultorias, o que acontece? Eles vão talvez ter que se encaixar num backlog, porque em algum momento, imagino, aí que as melhores empresas vão estar com um gargalo para poder atender aqueles clientes, né, aqueles interessados que precisam dessa consultoria técnica nesse momento para migração. Então, o momento foi ontem, como você disse no início, né, e agir o mais rápido possível, tá certo? Então, existem soluções ou alternativas para empresas que não
que não puder migrar imediatamente para os sistemas, as versões, os produtos que estão com releases correntes da TOTUS, né? E todos os produtos serão atualizados, ou nem todos. Você já mencionou, me parece que mencionou isso. Isso. A gente trabalha, Adriano, com um portal na TOTUS que chama Ciclo de Vida de Produto. Então, o nosso ciclo de vida, ele é transparente ao nosso cliente. Cada vez que nós lançamos um release novo, nós trabalhamos com releases correntes. Normalmente, costumam ser 2 releases, o anterior e o que eu estou trabalhando. E se o cliente estiver migrando, a gente recomenda que ele faça a migração ao release mais recente. Porque a gente também entende que a migração de um RP, ela é longa, né? E ela envolve muitas áreas. Então, é importante que o cliente consulte no nosso portal do ciclo de vida de produto TOTUS como está esse andamento. Existem releases que já foram descontinuados por nós oficialmente e alguns clientes optam por pagar o que nós chamamos de garantia estendida. Vamos lá, vou trazer isso para o mundo TOTUS, tá bom? O que é isso? Nós descontinuamos um release cada vez que a gente vai lançar um novo, a cada 2 anos, aquele anterior ele é descontinuado. Pois bem, o cliente pode optar por mais um ano, por pagar a garantia estendida e permanecer naquele. Esse contrato é feito conosco, TOTUS, e um dos termos deste contrato é que o cliente se comprometa enquanto nós estamos fazendo os ajustes na release anterior, que ele migre para uma release atual. Isso garante 2 fases, tá? Garante um tempo um pouco maior para esse cliente, mas garante principalmente que ele migre para o release correto. Note que a gente está falando de tributos novos e uma fala sua ela é espetacular. Eles são novos, não é simplesmente tirei PIS e COFINS e coloquei CBS. Mudou a fórmula de cálculo, mudou como eu apuro, mudou como eu faço declaração, mudou tudo, é tudo novo. Né? Eu vou ter aqui um desafio de calcular num período de transição um tributo por dentro e um por fora. Eu vou ter uma base de cálculo que é com imposto, sem imposto. E para que isso tudo aconteça, não tem como a gente continuar com garantia estendida de releases descontinuados. O que isso quer dizer, Eli? Que os releases já descontinuados pela TOTUS, eles não terão ajuste para a reforma tributária. Nós faremos todos os ajustes em todos os nossos produtos TOTUS que estejam no release corrente. Isso é fácil do nosso cliente consultar através do nosso portal do ciclo de vida de produto. Para cada linha de produto tem uma sopinha de letrinhas, né? Então, a gente trabalha com 12.1, 23.10, 12.1, 24 e assim vai. Para cada um dos nossos produtos ou linhas de produto, existem uma numeração distinta e para cada um desses clientes, a TOTUS opera muito na transparência. O nosso portal do ciclo de vida vai dar esse norte. Então, é importante que ele olhe, fique atento aos nossos comunicados oficiais. A gente está trabalhando com uma nova solução de levar as coisas no configurador e o que eu já ouvi muito de mercado a TOTUS vai descontinuar, a TES não existe mais. Calma, o discurso não é tão apavorador desse naipe. Nós estamos fazendo uma migração. O TES continua para o legado, porque como a gente comentou aqui, o ICMS vai até 2032, mas tudo que entra no tributo novo, ele precisa ir para o configurador de tributo. O TOTUS Inteligência Tributária vai complementar essa jornada conosco. Então, o cliente precisa entender nos canais oficiais conosco qual é a diretriz que a TOTUS está dando para cada um dos nossos produtos. Então, como que isso vai acontecer, como que isso vem pela frente, como que a gente libera tudo isso no mercado, não vai seguir diferente. Tá? Nós temos aqui uma diretriz determinada por uma lei complementar. Primeiro, por uma emenda constitucional. Aqui vou fazer um adendo que eu sempre falo quando a gente está conversando com o cliente, tá, Adriano? A gente alterou a Constituição para implementar o IVA brasileiro. Então, o IVA não vai adiar. Por quê? Porque esse cronograma está lá na nossa Constituição. Às vezes eu ouço muito de clientes nossos, TOTUS, o REINF demorou, foi postergado e foi mais adiante, o E-Social demorou,
Vai acontecer com a reforma? Gente, não vai acontecer com a reforma. Nós tivemos neste projeto algo muito diferente dos demais. A gente está trabalhando com uma data posta na Constituição. Então, a emenda constitucional 132 trouxe o que é o IVA, trouxe quais são os períodos de transição e o que vai acontecer. Tivemos a Lei Complementar 214, que determinou como que vai se dar algumas bases diferenciadas, os regimes diferentes. E mais adiante, temos ainda a parte do PLP 108, que ainda está em tramitação, que virá pela frente ainda. E nota, na Lei Complementar 214 já existem projetos de lei que estão lá para discutir. É fato que para calcular o IBS e o CBS não entra ICMS, porque é um cálculo por fora. Mas e para calcular ICMS? Porque até lá 2032 tem chão. Então, tem uma jornada que a gente precisa deixar clara. Tem os portais oficiais da TOTUS, onde o cliente vai olhar o nosso ciclo de vida, onde ele vai acompanhar a legislação conosco. A gente tem um portal chamado Espaço Legislação, que é onde a gente explica o que está acontecendo. A gente faz com esses clientes, nós chamamos aqui dentro de casa, TOTUS Responde. O que são os eventos webinars TOTUS Responde? São eventos gratuitos. A gente abre uma sala para cada uma das nossas linhas de produto. Você cliente do Proteus, você cliente da DataSul, da RM, do Intor, da Com5. Cada dia vai ser aberta uma sala, a gente explica o que esse produto está fazendo e o que você precisa ficar atento. São webinars gratuitos que nós divulgamos no Espaço Legislação. Acho que eu fui um pouquinho além da tua pergunta. Excelente, excelente. Até a escola, a Jornada Tex, quando me convidou para coordenar o curso, eu também estou dando aulas junto com outros professores, né? O curso Guia Completo da Reforma Tributária, do planejamento à execução. E a escola escolheu esse nome justamente porque é uma jornada, né? Perfeito. Inclusive o curso tem acesso vitalício, né? Porque são alguns anos. Você mencionou, aí são 7 anos de transição, né? Com 6 situações diferentes. E em 2026, uma regra, porque nós temos aí a informação, não necessariamente, provavelmente não teremos recolhimento. Em 2027, entra a CBS, como você falou, e fica 27 e 28 já recolhendo a CBS. A partir de 2029, então nós já tivemos 2 períodos, 2026, depois 27 e 28, aí temos aí 4 anos, onde a regra vai mudando ano a ano, vai aumentando o recolhimento do IBS, o IBS entra a partir de 2029, pode ser que em 2036, 2037, alguém em algum lugar ainda esteja, por exemplo, discutindo o alta inflação do ICMS, ou questionando uma diferença no saldo credor, a gente espera que não, né? Então, além dessas informações que você já trouxe sobre como a TOTUS está apoiando, preparando os clientes, o TOTUS Responde, ela também faz uma preparação com seus parceiros e consultores para auxiliar os clientes na transição. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, Elisângela? Como está essa preparação da TOTUS com seus consultores e parceiros para atender os clientes da TOTUS? Claro. A gente tem internamente, fazemos cursos, né? Então, nós temos aqui uma estrutura que é a Universidade TOTUS. Essa estrutura de Universidade TOTUS é a explicação dos nossos produtos, primeiro interno, né? Porque eu tenho todo um time de suporte que também precisa entender o que vai acontecer. Nós temos um time de serviços que vai estar na rua implantando tudo isso que a gente entrega aqui em desenvolvimento. E temos também os canais, né? Todos os canais homologados da TOTUS, eles seguem essa jornada de capacitação. A gente usa o nome jornada também e não é à toa, porque a gente entende, muito sábia a escolha que vocês fizeram aqui, mas ela é contínua, né, Adriana? Então, isso é o que é mais importante que se entenda. É uma jornada de fato e ela é contínua. Aos nossos canais homologados, aos nossos TOTWers, nós temos aberturas específicas internas para eles, né? Desde a capacitação para o nosso time de serviço que está na rua, as nossas áreas segmentadas, explicando o que nós estamos fazendo com os nossos produtos, explicando aos nossos canais homologados. Nós temos um evento anual, então a TOTUS se dedica a explicar a todo o ecossistema, aos nossos clientes, o que estamos fazendo e para onde vamos, né? Que é o Universo TOTUS. Todo ano, no mês de junho, mês 6, a gente abre 2 dias de evento para explicar
como está sendo o andamento, como será daqui para frente, para que local nós estamos seguindo, justamente para trazer essa transparência, essa segurança. E antes da gente chegar explicando tudo isso para o nosso cliente, a gente faz um deverzinho de casa, que é capacitar todo o nosso time de TOTWARS, né? Porque nós temos muitas pessoas, não só no time de desenvolvimento aqui que vão entregar o produto, mas eu diria que o time de TOTWARS que está envolvido nisso tudo é maior do que o meu time de desenvolvimento, que é o meu time de implantação, que é o meu time de serviços. Para isso tudo, a gente tem dentro da Universidade TOTWS treinamentos, onde o meu time da consultoria de segmentos segue explicando o que vem a ser a legislação, qual o impacto da reforma em cada um dos segmentos. A TOTWS opera em 12 segmentos do mercado. Então, o desafio que nós teremos para o educacional é um, o desafio que nós teremos para manufatura é outro, para logística. Então, nós temos 12 segmentos, isso tudo já está dentro da Universidade TOTWS, com treinamentos para que esses nossos consultores, para que esse nosso time de serviço consiga servir bem o nosso cliente, consiga explicar o que vem acontecendo. E os nossos portais gratuitos, né? Eu comentei aqui sobre o ciclo de vida, sobre o Espaço Legislação, que é um portal aberto e público para o nosso cliente, mas que atende também os nossos TOTWARS, né? Então, a gente segue todo um movimento de migração dos nossos produtos e dos nossos sistemas, ao mesmo tempo que segue uma capacitação muito grande para todo esse ecossistema, né? Então, quando alguém fala assim, o meu primo trabalha na TOTWS, eu falo assim, é muito grande lá dentro, né? Então, nós temos muitos TOTWARS que estão sendo treinados, estão sendo capacitados, para que eles façam esse trabalho de formiguinha também, de levar os nossos clientes. Desde 2023, mais ou menos, a gente tem feito nas unidades próprias da TOTWS, em franquias, eventos com o cliente para explicar o que é a reforma, para explicar o que nós estamos fazendo em produto, para que esse cliente tenha essa jornada transparente conosco, que ela não é da noite para o dia, mas sim, ela já está acontecendo. Bom, são mais de 14 mil clientes, tá certo? A gente... segmentos, né? Então, como a TOTWS mantém os seus mais de 14 mil clientes informados com relação aos impactos das legislações em seus sistemas, eu acredito que não apenas com relação à reforma tributária, né? Isso, exatamente. O portal do Espaço Legislação é o nosso porta-voz de como a TOTWS comunica legislação para os nossos clientes, né? Então, ali eu tenho hoje uma grande estrutura para a reforma, porque é algo grandioso, mas a gente explica também informações de, todo ano tem alguma alteraçãozinha na SCF, então, quando veio o lançamento da DIRB, quando nós tivemos agora a implementação do MIT, dentro do Espaço Legislação, nós temos páginas que explicam a legislação, mas que principalmente trazem para esse cliente um amparo. O que é aquela legislação, o que é aquela obrigação, quem está obrigado, o que ele tem que fazer para entregar dentro dos nossos produtos, né? E esse portal é gratuito. Então, quando a gente fala de comunicação do cliente, ele precisa estar atento nos canais oficiais da TOTWS também, né? Existem muitos canais que nós vemos em LinkedIn, em Instagram, que seguem com alguns direcionamentos, mas que nem sempre estão alinhados com o que a gente está falando aqui interno, né? Então, é importante esse cliente seguir os portais oficiais. O Espaço Legislação é o principal para todos os termos de legislação. Quando a gente entrou na época do e-social, tinha muita dúvida. Tem até hoje, né? Mas, enfim, a gente entra aí com o e-social com uma versão 1.3, a gente tem o módulo de informações tributárias. Então, tudo isso está dentro do Espaço Legislação, acoplado com os portais. Nenhum portal da TOTWS, ele tem monetização. Então, toda a nossa movimentação com o cliente, ela é ampla, pública e gratuita. Desde explicar como funciona um produto através do TOTWS Responde, até comunicar como nós estamos fazendo as adequações dos nossos produtos via Espaço Legislação, via portal de produtos. Chega em tudo ele como, porque eu falei alguns portais, né? TOTWS.com é sempre o mais fácil. Então, entrou no nosso site, TOTWS.com, por ali a gente chega em todos os portais que são oficiais da TOTWS, por onde a gente comunica toda essa jornada, todas essas informações que são extremamente relevantes aos nossos clientes.
Muito bom, Elisângela. Muito obrigado. Gostaria de agradecer e lembrar que a todos que estão nos assistindo, quer estar preparado, precisa fazer essa lição de casa, avaliar os impactos da reforma tributária para o seu negócio. Então, o que você precisa é o guia completo da reforma tributária, do planejamento e execução, jornadatex.com. Entre no site, conheça a proposta do curso e, com certeza, você se preparando e agindo rápido, vai ter a jornada o melhor possível, com o mínimo de sobressaltos, tomara e quiçá até sem nenhum sobressalto, com a máxima tranquilidade. É uma reforma, não é mudança. Você sai de uma casa e entra numa casa nova com tudo novo, Desde o jogo de panela, armário, é reforma. Então, reforma dá um pouquinho de poeira, de barulho, mas bem planejado, bem organizado, você vai ter, no ato seguinte, já no médio prazo, nos próximos anos. Eu acredito que durante a transição, para aqueles que já iniciaram ou iniciaram o quanto antes, já vão colher alguns benefícios e já vão perceber benefícios não apenas para o seu negócio, para a sua cadeia de valor, para o seu setor, mas também para o país. Elisângela, eu quero te agradecer, mais uma vez. Estivemos aqui com Elisângela Damasco, coordenadora da consultoria de segmentos da TOTOS. Então, agradecer a Elisângela, ao seu time e a TOTOS pela essa disponibilidade, por essa disposição, por essa energia, esse interesse, essa dedicação de estar o tempo todo orientando os clientes para que tenham aí sucesso nos seus negócios. Elisângela, muito obrigado. Gostaria de te pedir aí as considerações finais e para concluirmos essa live. Muito obrigado. Obrigada, Adriana. Acho que é extremamente importante que o cliente colha conteúdo de informação e relevância, e isso a Jornada Tax tem no curso aqui, com certeza, conceitos que serão muito importantes para o nosso cliente. Em parceria, nós temos a TOTOS com toda a parte dos nossos portais. Eu queria agradecer muito o espaço aqui de poder falar um pouquinho com esse cliente TOTOS, trazer um pouquinho a consciência do que ele precisa trabalhar e mudar. E com certeza, eu acho que a gente muda agora toda a parte tributária do Brasil para muito melhor. E é importante esse cliente estar preparado e os profissionais também. É extremamente relevante que eles consumam na fonte e que tenham informações assim como vocês estão oferecendo na Jornada Tax. Obrigada mesmo pela oportunidade. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Te desejamos muito sucesso no teu trabalho, nos seus negócios, no teu propósito. E até a próxima.